sei lá, talvez Deus exista. Por exemplo, eu com 13 anos me perguntando. Então, preciso chegar numa conclusão disso. Eu fui chegar numa conclusão com 19 anos. Entendeu? Eu fiquei todo esse tempo pensando, estudando. E aí eu cheguei numa conclusão e me fixei nela. Então, a lógica, ela me proporcionava essa segurança na minha trajetória que me agradava muito, né? Me sentia muito confortável com isso. Essa foi a principal questão que te movimentou? Se Deus existe? Se Deus existe foi uma das grandes questões. Também tem a questão do sentido da vida, questões de desenvolvimento pessoal, de filosofia moral também, né? Vai ter como explicar logicamente que Deus existe ou não? O que você pode fazer é aquilo que eu te falei, né? A lógica sozinha, ela não faz nada. Ela é lógica, você pega a lógica e aplica ela a uma área do conhecimento. Então você consegue analisar argumentos teológicos logicamente. Entendeu? Então você pega as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, são 5 argumentos que Santo Tomás utilizou para provar Deus. E eu, mediante a lógica, né, analisando aquilo, eu percebi, não, isso aqui não pode estar errado. Né? Teve até alguns dos argumentos ali, eu falei, não, talvez me falta conhecimento para eu concluir se esse argumento está certo ou não. Mas pelo menos 2 ou 3 deles é inegável para mim. Sabe, tu lembra, sabe de qual quais são? Sei, você tem... são 5 vias, a via do motor imóvel, a via da causalidade, a via da contingência, a via dos graus de perfeição e a via teleológica, né? Então o primeiro argumento que ele utiliza é a do movimento, não sei se já ouviu falar, né? Então ele diz assim, tudo que está no universo se move. Tudo que se move é movido por outra coisa. Logo, o universo é movido por outra coisa. Essa é a ideia. Essa aqui. Mas só para parar aqui, mas aí implicar que seja Deus já não tem uma ligação. Então, aí se você pegar o conjunto de argumentos, você vai perceber que essa última coisa que move tudo, que Aristóteles chamava de motor imóvel, ele tem que ter certos atributos. Então você não pode concluir que é o Deus católico. Sim. Mas você pode concluir que é um Deus que tem certos atributos. E quais são? Bom, Santo Tomás fala ele é imóvel, né, primeiro de tudo, porque se ele se movesse, ele seria movido por algo, né? Então ele é imóvel, ele é onipotente, ele é omnibenevolente, ele é que mais que tinha? Onipresente também, atemporal também. Esses argumentos que a gente ouve falar, eles são argumentos lógicos, então, porque a gente ouve falar dessa onipresença, dessa bondade e tal, a gente ouve mais como um argumento religioso, meio emocional, assim. Ele tem um embasamento lógico. Tem, certamente. Santo Tomás de Aquino ele não produziu grandes obras de lógica, né? Mas ele era mais da filosofia e da teologia, mas ele era muito versado em lógica, né? Então, por exemplo, eu fiz uma análise no YouTube, eu não lembro se era analisando o Ian Neves. Não, foi analisando um vídeo do Epifania Experiência, né? Que ele fez um vídeo lá sobre ateísmo. Aí o pessoal, eu vi uns comentários assim, o crente querendo falar em lógica. Aí eu citei uma lista de papas e santos católicos que foram os maiores lógicos da história. Porque assim, tá muito relacionado, né? Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino não, mas você pega o Pedro Abelardo, você tem o Pedro Hispano, que foi papa da Igreja Católica na Idade Média. Ele foi um dos maiores lógicos. Ele tem um livro que chama Summulae Logicalis, que é uma baita obra de lógica. Então, sim, tem muita relação, né? São argumentos que são logicamente muito bem ordenados, muito bem construídos, entendeu? Mas eu imagino que eles sejam enormes. Tem um livro para cada argumento desse aí, para explicar cada um. Não exatamente. Você tem explicações mais aprofundadas de certas premissas, né? Tipo, tudo que se move é movido por algo. Então, ele pode desenvolver melhor essa premissa, explicar por que ele acredita nisso, por que ele afirma isso. Você pode ter uma explicação da segunda premissa, enfim. Mas o argumento, dessa forma concisa como expus, é o argumento, entendeu? Então, o primeiro é que, já que tudo se move, algo está movendo. Isso, esse algo seria Deus. Seria Deus. Qual é o segundo? O da causa eficiente. Então, é bem parecida a estrutura. Então, tudo que existe é causado por algo. A segunda premissa seria algo como o universo existe. Não é bem isso, não é bem dessa forma, né? Mas seria algo assim. Logo, o universo foi causado por algo. E esse algo foi causado pelo quê? Pergunta clássica, né? Mas então, a ideia de Deus é que
existência vem do latim existere, que significa provir de algo. Então, quando a gente fala tudo que existe, a gente não abrange Deus. Porque pela definição que a gente dá de Deus, Deus não provém de nada, né? A definição que a gente costuma dar de Deus é que ele é um ser incriado. Mesmo que você diga que ele não existe.